Gostaria de fazer a apresentação de um dos meus livros intitulado O Obreiro Aprovado. A ênfase principal desse livro não está no obreiro, mas no aprovado. Obviamente, ser um obreiro, um cooperador que funciona em sintonia com a sua identidade vocacional é algo relevante. Todavia, toda obra e todo obreiro são provados. De fato, só existe uma maneira de nos tornarmos aprovados diante de Deus, que é a prova. Não tem como ser aprovado em uma prova que você não tenha passado. A vida de um obreiro é pontuada por muitos Getsêmanes, calvários. Todo ser humano terá que fazer escolhas difíceis que decidirão o seu destino. O nosso destino não está nas mãos de Deus, mas nas nossas escolhas. Isso pode soar estranho para você, mas foi o que Deus deixou muito claro na aliança que ele fez com Israel. Ele disse: coloco diante de vós, está nas suas mãos, coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Uma das primeiras revelações da Bíblia, antes mesmo da queda, é que seremos provados e precisamos lidar com essas realidades com muito discernimento. Aliás, a queda foi consequência da prova. Aprofundando isso, Jesus disse que o reino de Deus está dentro em nós e irá se manifestar visivelmente. Não apenas fazemos, mas somos a obra de Deus. Portanto, o nosso caráter será provado, os nossos sentimentos e desejos serão provados, o nosso ministério, o nosso casamento, as nossas motivações mais íntimas serão provadas mediante toda sorte de circunstâncias contrárias ou aparentemente favoráveis. Eu sei que é difícil dizer um amém para isso, mas é assim que o reino de Deus funciona. É obviamente dessa forma que Deus estabelece os alicerces necessários que suportarão o peso do que Ele está nos confiando. Sem isso, acabaremos vítimas do nosso próprio ministério. Como Sansão, seremos esmagados pela unção e pelo peso da obra que realizamos. Muitos quadros de reprovação são desenvolvidos internamente e passam despercebidos pelas pessoas. Temos muitos exemplos nas Escrituras, como também no contexto ministerial que presenciamos, de pessoas que começaram bem e terminaram mal, inclusive de forma trágica. Uma das ênfases desse conteúdo é o conceito da derrota. Eu defino a derrota como uma vida cíclica de reprovações. Ou seja, é quando você enfrenta uma prova em alguma área da sua vida, seja área sentimental, sexual, financeira, etc. E você age ou reage de forma insuficiente. Daqui a pouco, a vida nos confronta com a mesma realidade. Essa é a lei da prova. Quando você não passa na prova, ao invés de prosseguir, você retorna àquela mesma situação. Se novamente não supera a prova, aquilo vai se repetindo indefinidamente. À medida que reincidimos na reprovação, dor, medo e vergonha se aprofundam na nossa alma. Assim vamos construindo um quadro crônico de incredulidade, onde cada vez mais perdemos a fé em nós mesmos. E isso pode evoluir, inclusive, em um quadro de impotência e desistência generalizada que nos rouba a esperança. Todavia, mesmo que tenhamos desistido de nós mesmos, Deus jamais desiste de nós. Aliás, o conceito de reprovação é provar novamente, ou seja, está embutido uma nova oportunidade de reverter a situação. E Deus acredita que nós podemos fazer isso. Esse livro, então, nos ensina exatamente isso. Como construir um caráter de obediência em áreas que experimentamos uma história de fracassos. Esse conteúdo, além de possuir um caráter cirúrgico, irá prover uma radiografia da personalidade sob um ângulo muito pouco observado. Revelará suas deficiências básicas e motivacionais, apontando para uma erradicação de tudo aquilo que sustenta os mais graves quadros de reprovação. Deus te abençoe.